venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Era o final do século VIII a.C. Judá estava desfrutando o reinado de um dos seus dois maiores reis. O rei Ezequias havia levado o império a tão grande prosperidade que não havia sido conhecida desde a época de Davi e Salomão. Eles haviam evitado a destruição que os seus contemporâneos de Israel tinham experimentado. Embora os assírios tinham vindo tomar Jerusalém, Deus providenciou sua libertação. Muito disso pode ser atribuído à grande quantidade de reforma religiosa que tinha ocorrido. Mas em aproximadamente 712 a.C., Ezequias estava muito doente e ele recebeu a visita do profeta Isaías. Isaías deu-lhe o tipo de notícia que você relutantemente não quer ouvir. Isaías disse a ele que estava na hora de deixar sua casa em ordem, porque ele estava prestes a morrer. Ezequias ficou muito incomodado com isto, como muitos de nós ficaria, e ele orou para que Deus pudesse libertá-lo e permitir-lhe viver. Deus ouviu sua oração e concedeu-lhe mais 15 anos de vida. Dois eventos significativos aconteceram nesses 15 anos adicionais que foram concedidos a Ezequias, e um deles significativo para o nosso estudo de hoje. O primeiro evento foi a visita da delegação babilônica. Ezequias congratulou-se com essa delegação e mostrou-lhe todos os itens do palácio e da casa de Deus. Eles nunca se esqueceram desses tesouros e estiveram dispostos a esperar cerca de 100 anos antes que eles pudessem vir e levá-los todos no tempo de Daniel. O segundo evento foi o nascimento do seu filho Manassés. A história de Manassés pode ser encontrada em 2 Reis, capítulo 21, e em 2 Crônicas, capítulo 33. A Bíblia não relata nada da infância de Manassés, mas com a idade de 12 anos, ele ascendeu ao trono como rei de Judá. Manassés não seguiu os passos do seu pai e era mau em seu coração. A Bíblia relata que Manassés foi o mais mau ou o pior de qualquer dos outros reis de Israel. Ele começou erigindo altares e lugares de culto para o deus Sol cananita, Baal. Mas ele ainda não estava satisfeito, por isso ele ergueu o que a King James Version, em 2 Reis, capítulo 21, verso 3, chama de um bosque. Esta palavra em hebraico, a palavra Asherah. Asherah era o nome formal de Astarte, a deusa sensual da fertilidade, que era equivalente a Ishtar, o deus assírio da fertilidade. Mas os lugares de culto para Asherah foram literalmente bosques que haviam sido criados e cada uma das árvores destes bosques seriam cortadas e aparadas para fazer alguma imagem ou deus. E esses bosques seriam lugar para adoração, realização de festivais e vários sacrifícios. Manassés havia erigido muitos altares para vários deuses no templo do Deus verdadeiro de Israel. Manassés foi tão corrompido e mau que chegou a sacrificar seu próprio filho bebê e queimá-lo vivo. Esta era a exigência do deus amonita, Moloque, o deus da purificação. A história judaica tradicional registra que foi Manassés quem matou o profeta Isaías. Manassés o tinha colocado no oco de uma árvore e em seguida lhe tinha cerrado ao meio. Manassés era o mal personificado. Qualquer um que tentasse permanecer fiel estava sujeito à forte perseguição deste rei malvado. Curiosamente, Manassés reinou 55 anos, mais do que qualquer outro rei de Israel. Manassés era servo do Império Assírio. Aparentemente, nos últimos anos do seu reinado, Manassés começou a desafiar os assírios.
Os assírios, que tinham sido reconhecidos como o império mais brutal na história, não tomou amavelmente a rebelião de Manassés. Então eles vieram e o derrotaram. Em 2 Crônicas, capítulo 33, verso 11, a Bíblia registra que eles prenderam e levaram Manassés em espinhos e grilhões. Acredita-se que os assírios, para assegurar que nenhum prisioneiro escapasse, tomavam grandes espinhos e furavam o nariz de cada um dos prisioneiros. Além disso, colocavam um espinho através dos lábios e outro através dos ouvidos, e estes espinhos eram amarrados às suas acorrentadas mãos e pés. Manassés tinha sido derrotado. A história em 2 Reis, capítulo 21, não registra o cativeiro de Manassés na Síria, mas 2 Crônicas 33 o faz. Enquanto Manassés estava sofrendo o cativeiro, ferido por sua punição, ele começou a pensar nos assuntos que lhe foram ensinados quando menino. Então ele procurou a Deus e orou. O versículo 12 de 2 Crônicas, capítulo 33, testifica que humilhou-se muito perante o Senhor. A palavra humilde no hebraico é a palavra cana e significa literalmente ser posto em sujeição ou ser humilhado. Amigos, Manassés se humilhou e se submeteu a Deus. Ele pensava que estava vivendo a vida ao máximo, mas era tudo tolice. A Bíblia diz que Deus o ouviu. Na verdade, a Bíblia diz que foi movido pela oração de Manassés. E Deus moveu os assírios para tomar uma decisão surpreendente e inédita, a de libertar Manassés para voltar para casa e governar sua nação. Segundo Crônicas, capítulo 33, versos 14 a 16, testifica isto. E depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, e à entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor. E mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Ele passou de ser o rei mais mau, o pior rei em toda a história de Israel, para ser o homem que construiu a parede exterior da cidade. Colocou comandantes nas cidades fortificadas, tirou os deuses estranhos e os ídolos que estavam na casa do Senhor. Ele tirou os altares na montanha da casa do Senhor e jogou-os para fora da cidade. E então ele restaurou o altar do Senhor e também os sacrifícios. A pergunta óbvia é o que isso tem a ver com viver a vida ao máximo. Isso demonstra o princípio de que há uma grande quantidade de coisas que estão disponíveis para cada um de nós hoje. Cada uma delas com a promessa de uma boa vida, mas nenhuma dessas coisas pode nos levar a uma vida em sua plenitude. Na verdade, no Novo Testamento, em 1 João capítulo 2, versos 15 a 17, diz isso: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra mundo neste texto é usada metaforicamente para falar de todas as coisas que fazem parte deste mundo. Aquelas coisas que são profanas e trazem contaminação. É um contraste interessante.
Este mesmo João escreveu em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo. Este contraste é sublinhado pela seguinte frase: as coisas do mundo. Aqui vemos o contraste. Deus ama o mundo, mas não as coisas do mundo. Ele ama os seres criados deste mundo, mas Ele não ama as coisas do mundo. Ele não ama a concupiscência material e o pecado do mundo. Ele ama as pessoas e quer que elas tenham uma vida plena. O texto chega a dizer que o amor do Pai não está naqueles que amam o mundo. A palavra amor é a mesma em ambos os casos. É a palavra grega ágape. Esta palavra para o amor é um amor íntimo, incondicional. O texto realmente destaca a questão da lealdade. Onde está o seu amor incondicional? Está nas coisas do mundo, coisas materiais, ou está no Pai? Deus quer que o nosso total compromisso, não um compromisso parcial, não um serviço pela metade, Ele quer tudo de nós. Mas então, como João continua no verso 16, ele vai direto ao cerne da questão. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Nós não temos que ficar confusos com o que acabamos de ler. Deus não criou um mundo mau, mas sim o homem o tornou mau através de sua prática do pecado. Ele dramaticamente se identifica com as 3 práticas que estão no mundo e as quais não devemos amar. Amigos, João atinge em cheio a raiz do problema. Nós muitas vezes tratamos os sintomas, mas nunca chegamos à raiz do problema. Normalmente não é apenas em relação ao comportamento. Manassés não fazia coisas, mas apenas por uma questão de fazer o mal. Ele fazia isso porque ele tinha um problema em seu coração e em sua mente. O comportamento era apenas uma manifestação do que estava acontecendo no seu coração e na sua mente. O mesmo pode ser dito de nós. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos de agir de maneira correta. O que significa que devemos chegar à raiz. Viver a vida ao máximo exige uma transformação da mente e do coração. A palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 2, verso 16, e chega ao cerne da questão, o desejo dos olhos e a concupiscência da carne e a soberba da vida. Todos os nossos problemas de comportamento podem ser atribuídos aos problemas da mente e do coração, que se enquadram nestas 3 categorias. A palavra desejo ou luxúria também pode ser traduzida como ânsia ou gana. É um desejo ou gosto para a carne. O que João quer dizer aqui? Ele usou a palavra grega sarx, que é usada literalmente para descrever a sua carne e osso, mas pode também ser utilizada para designar os desejos naturais que temos como seres humanos pecadores, para fazer aquilo que está além da palavra ou vontade de Deus. O gosto de fazer as coisas contrárias à palavra de Deus. João categoriza um segundo pecado: desejo dos olhos ou a concupiscência dos olhos. Novamente, esta é a luxúria ou desejo dos olhos. Nossos olhos em si mesmos não são pecaminosos, mas eles podem ser usados como um ponto de entrada para o desejo pecaminoso ser introduzido na mente. Meus amigos, nossos olhos são as janelas da alma, a essência de quem somos. São os olhos que levam mais direta e rapidamente o que contemplamos a partir da observação externa para os maus pensamentos do coração humano. Todas estas tentações do mundo focalizam no aproveitamento do presente sem qualquer consideração ou compreensão das futuras implicações ou consequências. O apóstolo João está enfaticamente apontando que uma ação sempre deve ser comparada com o valor das coisas eternas
e em seguida tidos em conta nas decisões da vida. Por último, João aponta uma outra categoria de pecado que devemos evitar: a soberba da vida. É a ideia de gloriar-se do que o homem tem e do que ele faz. É o orgulho que resulta das posses mundanas. Isso leva à glorificação de nós mesmos e deixa Deus fora da equação. Meus queridos amigos, temos de chegar ao cerne da questão. Estamos perdendo a vida em sua plenitude. As coisas oferecidas pela indústria do entretenimento nos deixam vazios. A verdadeira questão é: temos nós nos rendido inteiramente ao poder e à presença de Jesus Cristo? Então e só então poderemos experimentar a vida ao máximo. Atos capítulo 4, verso 12, nos diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Meus amigos, nossas ações e comportamento é um problema de coração. Perdendo a vida abundante que Jesus promete, é uma questão de que o nosso coração está ligado também. Você tem um problema com o tabaco? Então vá a Deus e peça-lhe uma transformação da mente e do coração. Você tem um problema com o comer? Busque a Deus e peça a Ele para transformá-lo. Você tem um problema com assistir a filmes e propagandas de televisão que não são bons? Vá a Deus. Você tem um problema com ler coisas que não deve? Encontre a Deus. Deus está nos chamando para viver a vida em sua plenitude. Deus não chama você para ser mais santo do que a pessoa que está sentada ao seu lado. Não. Ele convida você para sempre manter seus olhos nele. Está sonhando alto, olhando para Deus, autor e consumador da nossa fé? Manassés transformou Judá porque ele foi transformado por Deus. Ele não olhou para os exemplos dos seus vizinhos para ver o quanto eles precisavam de reforma. Não, ele olhou para a palavra de Deus e submeteu-se totalmente a Ele. Amigos, Deus nos convida a uma vida abundante, a vida em sua plenitude. O versículo 17 de 1 João, capítulo 2, conclui: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus não ama o mal, esse sistema pecaminoso deste mundo, e Ele não pode salvar aqueles que o fazem. Ele está criando um novo reino. Ele está preparando uma mansão em um lugar onde reina a justiça e a perfeição. E somente os justos irão desfrutar deste lugar lá com Ele. Você quer estar naquele lugar? Você quer dizer hoje comigo: eu não amo o mundo, as coisas que no mundo há. E hoje, assim como Manassés fez 3.000 anos atrás, eu quero derrubar os ídolos que me têm tirado do caminho. Amigos, esta é uma jornada, uma viagem que deve nos trazer de volta, nos trazer mais perto de Deus. O diabo põe muitos obstáculos no caminho que leva a Jesus e é uma vida abundante. Você não acha que faz sentido que nós não coloquemos obstáculos lá nós mesmos? Temos de eliminar aquelas coisas que nos impedem de aproximar-nos dele. Está Ele chamando você agora? Ele convida você a estar na sua presença e lá você vai encontrar a vida em sua plenitude. Posso chorar, não consigo mais guardar. Será que a minha alegria virá de manhã? E
sorrir, penso até que sou feliz, mas eu sei que a minha alegria só vem do Senhor. Se eu permitir que Ele limpe o meu coração, vou vencer meus medos, meu interior. Então, porque duvido, nova chance tu me dás. Humana e fraca eu sou, Senhor, perdoa-me, ajuda-me, oh Pai. Como posso te encontrar e em tuas mãos me entregar? Minha vida aqui está, oh Pai. Não posso mais esperar. Agora é tempo de recomeçar. Oh Pai, como posso te encontrar e em tuas mãos me entregar? Minha vida aqui está, oh Pai. Não posso mais esperar. Agora é tempo de recomeçar. O que eu mais quero, ó Pai, é recomeçar. Grande Deus, agradecemos pelo privilégio de compreender a Tua Palavra e compreender, Senhor, aonde devemos colocar os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração. Nos abençoe, Senhor, nos dê discernimento, que possamos olhar para Jesus e compreender a Sua vontade e permitir que Ele transforme a nossa vida e o nosso coração. Nos momentos de lutas e dificuldades, de problemas e desafios, ajuda-nos, Senhor, a lembrar daquele, unicamente aquele que pode nos ajudar e nos fazer vitoriosos. Nos dê a Tua graça, permanece conosco. Nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter estado com você no programa de hoje. E lembre-se, se você quer sempre viver a vida ao máximo, uma vida com esplendor, lembre-se de buscar a Deus, que é o único que pode te ajudar a viver uma vida vitoriosa e alcançar todos os seus sonhos. Convido para que esteja conosco no próximo programa, na próxima semana, e que você possa usufruir destes momentos. E se você quiser mais alguma informação ou algum recurso a mais, pode buscar em nosso website www.estaescrito.ca. Que Deus o abençoe e eu o convido para que esteja conosco no próximo programa. E não se esqueça, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai
da boca de Deus.